os nossos corações em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, naquela alma ali, ó, chamou a atenção. O pai andando sozinho, caçando lixo, ó, pra lá e pra cá, ó. Enquanto vocês estão aí, acabaram de jantar, tá com a barriga cheia, né? Aí, ó. Não sabe onde vai dormir, ó. Tentando achar no mato alguma coisa pra comer e se alimentar, ó. Se tivesse na live que eu virava ali, já ia te ajudar aquele rapaz, olha a situação. Olha a situação. Bom, vamos lá. Bom, hoje, falei pra vocês fazerem as orações, pode dar o like aí, compartilhando. Vou falar aqui coisa séria. Falei pra vocês, falei da oração, e acabou que o atavio, né, da mente, que deve ser feita de forma organizada, vou trazer para vocês esse sentimento aí, tá bom? Que vocês possam analisar o feito, o relevo disso e o jeito que deve ser sincronizado as orações. E como diz, né, o título do vídeo, o desvio da mente. Vou dar um like com todos aí, pra gente conversar. São assuntos que vão ajudar vocês a agregar novos horizontes, nova mentalidade e novo conceito. Bom, dá um like aí nos vídeos, 58 pessoas. Tio, tenho um sonho de conhecer você pessoalmente. Obrigado, Thiago. Será um prazer conhecê-lo também. Estou ainda com a boca ainda, retratando a boca, né? Agradecer aos irmãos que me ajudaram aí no fórum. Primeiramente aí, fui lá no fórum, volta dia 23. Vamos lá? Posso começar? Vamos lá então. Nós temos uma afinidade. O que é afinidade? Afinidade significa aproximação. Afinidade, gente, compartilha essa live que é coisa séria. Vai ser bom para vocês. Compartilhe com outras pessoas. Cadê? Já deram like? Já colocaram no status? No Instagram? É uma dica que eu vou dar para vocês que vai ser bom para vocês. Enquanto eu estiver vivo aqui, enquanto eu estiver aqui, aproveita. Porque logo, na hora que eu não estiver mais aqui, irmão, ninguém vai falar mais sobre o assunto. Ninguém fala sobre os assuntos que eu falo. Não vai falar mesmo e não querem falar. É porque não tem cabeça para falar e não tem sabedoria alguma para falar. Entendeu? Então aproveitem. Aproveitem de verdade o que eu tenho para falar para vocês. Tá? É pro crescimento de vocês mesmo. Todo mundo? Vou esperar um pouco mais. Porque o que eu vou falar é coisa muito séria. Mas, cadê os likes? Vamos, gente. Eu não tô de brincadeira aqui, não. Vambora. Vambora, gente. Alguém quer ouvir? Quer deixar para amanhã, então? O que eu tenho foi agora. Eu tava aqui, olhei para cima e falei, o que eu vou fazer? Foi isso. Então, desci até de lá de cima. Tava lá em casa, desci aqui na parte de baixo para passar para vocês. Posso continuar? Quem quer ouvir? Posso falar? Qual que é o título do vídeo? Desvio da mente. Presta atenção. Coisa muito séria. O que é afinidade? Afinidade é o quê? É o complexo de se achegar, de ficar junto, de ficar perto. Nós temos na sociedade uma palavra chamada, 3 palavras caracterizando aquele que anda conosco, que é amigo, colega e amizade. Amizade que você conhece, colega é aquele que você aproxima mais perto, e amigo é uma pessoa mais o quê? Próximo, é uma pessoa mais íntima. Então, o que acontece nesse sentido? Nós temos os colegas, as amizades e o amigo. Máximo respeito também, Baixada Santista. Então,
O amigo. O que é o amigo? O amigo é o caráter supremo dos fatores do conhecimento ao longo da jornada ou pequena jornada de um próximo, ou seja, um ente querido ou alguém que você conheceu no mercado, você conheceu no bosque, ou o que seja. Então, amigo é algo mais a fundo, é algo mais profundo. E na amizade, a gente coloca o quê? A intimidade. Na amizade, nós falamos segredos. Na amizade, nós colocamos os nossos sentimentos. Um amigo, a gente desabafa junto. Um amigo, a gente chora junto. Todos estão entendendo? Diga amém. Beleza. Então, existem 3 características no Deus com a terra. Existe o Deus que as pessoas têm amizade. Existe o Deus que é o colega. E existe o Deus que é amigo. Os que têm amizade com Deus, que conhecem. Deus, se Deus quiser, esse ano Deus vai me dar uma bênção. Não fala com ele, mas tem amizade com ele. Os que chamam Deus de colega é aquele lá que só ora na hora que precisa. Só ora na hora que está precisando, na hora do desaforo, na hora da tentação, na hora que está doente, na hora que está passando. Aí é o colega. O amigo é o que todos os dias está em particularidade. O amigo, ele conta segredo, ele chora, ele fala com quem? Ele fala com Deus. Ele não olha, ele não liga para o seu vizinho do WhatsApp, ele não liga para o seu amigo, não liga para sua tia, nem para sua mãe. Ele vai para o quarto, ele fala com o Espírito Santo. Ele tem uma amizade, uma infinidade de aproximação e também uma liberdade em conversar a todo momento com Deus, porque Deus, com sua contínua oração e contínua busca da sua própria amizade, ele se revela do seu amigo. Jesus, ele falava uma coisa, gente, de onde vem sabedoria? Do céu, né? Vocês estão de boca aberta? Posso continuar? Posso continuar? Não fique assustado com a sabedoria. É de Deus, é Deus que está me usando. Deus me usa ainda. Não quer dizer que eu vou ser salvo, mas ele me usa. Então, essa proximidade, ele se deixa se achar. Né? Ele diz bater e bater, e abrir se usar. Quem pede recebe, quem busca encontra. E aí o que acontece? Acontece que nesse intervalo de tempo, Deus começa a ter uma amizade, porque vê que todos os dias aquele jovem, aquela jovem está falando com ele. Então o céu se abre ao seu favor. O céu se abre, a comunicação daquela pessoa que todos os dias está lá. Nós temos uma menção na parábola daquela senhora, aquela viúva, que tinha uma causa e tinha com juízo iníquo. E todavia ela batia e o juiz não atendia a ela. Mas de tanto bater, o juiz foi lá e atendeu a sua causa. Assim é Deus. Ele vai bater ele não que ele ignora, mas ele vê o que vai acontecer depois. Então, a insistência começa a ter um particular com ele. E, no entanto, nessa aproximação, volta-se a um relevo de amizade mais a fundo, sentimentos mais a fundo, mais aflorados, momentos que se colocam diante dos dois, que traz, uma superioridade de amor, integração e também o afinamento, desse convencimento, dessa elo de gratidão para com outra, e amizade muito forte, muito intensa. Vamos lá, quando Jesus fala assim, vós não são meus servos, mas sim meus amigos. Quando ele fala amigos, ele está falando que vocês não são servo dele, é amigo dele. O que ele quer dizer isso? Ele está falando que ele não quer vocês para servir somente, mas sim para ter um íntimo com ele, para ser amigo dele. E nesse intervalo de tempo, muitas pessoas, nessas orações que aconteceram e que vão acontecer ao longo dos dias, não sabemos, depende da permissão de Deus, elas ficam pensando, por que quando eu oro não acontece nada, não sinto nada? Por que quando o pastor ora não acontece nada? Porque o pastor Júlio, ele abre a boca, milagres acontecem, poder acontece, as portas são abertas, porque existe uma intimidade de amizade, seja ela falando, mas seja ela pensando, mas ela existe, é uma amizade real, é uma amizade verdadeira, é uma amizade sincera. Caiu, como eu disse na última pregação, caiu, revela-se o Senhor, sua queda. Quem está entendendo, diga amém. Então, como se posicionar a uma salvação sem você ter um amigo? Como eu posso dizer que eu amo o meu amigo se eu não falo com ele? Como eu posso dizer que eu conheço o meu amigo se eu não converso com ele? Como eu posso dizer
que eu vou morar com ele sem ao menos o conhecer e tão pouco saber onde ele vai me levar. Quando Jesus ele fala, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim, na casa de meu pai várias moradas, se não terei vos dito, vou preparar um lugar, assim quando eu preparar tudo, virei buscar vocês para onde estiver, vós estejais também comigo. Ele está dizendo, se vocês me conhecem, conhecerão meu pai que me enviou. Assim me conhecendo, conhecerei o meu pai que me enviou. Então, conhecendo a Jesus, vamos conhecer aquele que o enviou. O verbo se fez carne, o verbo estava com quem? Com Deus, e o Deus que enviaste a Jesus, nós vamos reconhecer através da virtude da chamada. E quem trouxe a virtude da chamada? O Espírito Santo que testifica de Cristo. Então Cristo disse, eu vou embora, mas virá um, que convencerá vocês do pecado, da justiça e do juízo, e vão trazer e testificar de mim. Então o Espírito Santo nas orações testifica, porque nas orações, quem ora é o Espírito Santo. Orando conosco com gemidos inexprimíveis, ele alcança você até de Cristo e Cristo se leva ao Pai. Nos 3 concílios, vocês estão agora totalmente complexos de entender que vão morar com um amigo que é 3 em 1, que foi relatado, que foi conhecido através das orações, movida pelo Espírito. Ufa! Cansei. Ufa, deixa eu esperar um pouco. Todos entenderam? Podemos continuar? Então, essa amizade que se baseia num trono, se baseia numa justiça, se baseia num confessionário, se baseia numa falta de entendimento dos homens, se baseia em muitas situações que revelam essa atitude de afastamento de um amigo. Amigo, como ser usado como você, pastor? É só sofrer. Sofre que Deus te usa. Então, um amigo, ele se baseia na graça, na unidade. Por exemplo, aqui. Esse aqui, ó, o meu carro foi preso. Esse aqui, ó, é a minha garagem. Ó, eu não tenho mais carro. Meu carro foi preso, eu perdi meu carro. Certo? Perdi meu carro. Então eu venho aqui e faço a live como se estivesse dentro de um carro. Dentro do carro fazendo live para vocês. O carro não está aqui. Mas eu estou num lugar onde eu parava. Sentava, eu tinha um volante na minha frente aqui. Então, o que eu penso? O que eu posso entender? Que é a fé? A fé você não vai ver Deus. Mas você vai se colocar no lugar onde Ele quer que você se coloque. Que pela fé não tem carro, mas tem a garagem. Mas o carro não tem. Mas para mim, eu estou dentro de um lugar onde que é para ter um carro, porque é uma garagem. Então Deus quer que você esteja no centro da sua vontade, mesmo não estando, mas a imaginação de prontidão, de arrependimento, que nessa oportunidade de se arrepender, você vai entrar no santo do santo, no lugar santo. Você vai se transportar da sua casa, do seu quarto, e vai levar para o santo lugar. O santo lugar, o santíssimo lugar, né? Que é onde Fernanda Bruno tem um hino que ela fala a tua glória, né? Que ela fala que nessa oração nós vamos ser transportados ao lugar santo. E é assim o que acontece. Todas as pessoas que têm essa aproximação com Deus, essa amizade, que é amigo do Espírito Santo, eles são transportados na oração. Agora, uma pessoa que não sente nada na oração é uma pessoa que não faz por merecer. Ela não se coloca com humildade, nem simplicidade, tampouco ela tem a fé de acreditar que se ela se for sincera, no fundo do seu coração, reconhecendo o seu pecado, dando a continuidade de que realmente é errante, de que realmente precisa, ela consegue alcançar esse Deus. Mas, se fizer ao contrário, logicamente que esse amigo não vai se revelar. Então, é você se voltar, é você se entregar, é você ser verdadeiro e falar os seus erros para Deus, é você ter uma busca constante, com humildade, com muito amor também ao próximo, né? A Bíblia diz, levantai vossas mãos sem ele se contenda. Irou, teve contenda? Olha para você mesmo que você não pediu perdão por aquele cara, ou para aquela mulher, por aquele jovem que seja. O seu coração fique em paz. Você descansando no seu coração, lá depois se reconcilia. Peça perdão. Mas se você chegar ao ponto de olhar para dentro de você e viu que você errou e pediu perdão a Deus e viu que aquilo não era uma atitude nobre, ali nas orações
você pode ter certeza que Deus vai te ouvir, porque Ele viu que a sua vida está sem contenda, sem ira, e que dentro do seu íntimo houve-se uma mudança de repente, ou seja, na precisão de entender que é humilde pecador, que tudo vai passar e que você tem que ter paz com todos. A Bíblia diz, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, a ética maior é essa, é você calcular na sua vida as emoções prestadas no tempo social e entender que não pode elas fazer uma separação entre vocês e Deus, e isso pode ocorrer sim. Então, para esse amigo te ouvir, é necessário que você esteja bem na sociedade, você esteja na paz. Alguns atributos como esse colocam nós a um cerco agradável à sua vontade, a um poder, meus irmãos, incalculável de intimidade, de choro, de lágrimas, e também acarreta isso uma amizade poderosa nas orações. Quem entendeu, diga amém. Amém? Então, hoje, como os irmãos viram que meus lábios estão todos fechados bastante, eu falei como que eu vou orar somente sem pensamento. Mas hoje eu vou fazer uma avaliação em cima dessa verdade que muitas pessoas nunca chegaram a compreender. Vamos dar alguns exemplos. Vou dar alguns exemplos para vocês, só para vocês terem uma ideia. Os exemplos. Você chegar àquelas igrejas que você vai orar, já tem um irmão atrás do altar orando no microfone? Quem já pegou isso? Quem já pegou? Isso que acontece daí é totalmente fora do contexto. É totalmente fora da ética. Por quê? Porque quando se faz uma atitude dessa, se atrapalha o outro a ter um tempo. Ou seja, você atrapalha o outro a raciocinar, a pensar no que vai falar com Deus. Você entra na oração daquele cara. Ele está lá, Deus poderoso, Deus não sei o que tem, Deus da glória, tal. Começa a falar. E aí você não consegue ter uma intimidade. Você está entendendo? Então, é um lugar também, se isso acontece, é porque as pessoas ainda não conseguiram entender o que é uma oração. Você não consegue chegar ao ponto de falar assim, poxa, vou sentir a glória de Deus na oração, por que você não chora? Porque aquele cara tá lá, vai queimando, queima, e falando queima, e queima. Então, quer dizer, vai falando, e você vê que realmente não chega a lugar nenhum, entende? Não chega a algum lugar nenhum. Você não consegue ter vamos colocar assim, você não consegue ter uma paz. Você não consegue ter uma paz. Você não consegue ter. Você fica ali. E aí você tenta organizar a sua vida, organizar a sua mente para ter essa paz e não consegue ter. Porque a pessoa está ali gritando. Ela não sabe que o lugar da oração é para todos, não é só para ele. Então são lugares também que trazem uma dificuldade na oração. Por exemplo, lugares barulhentos dificulta, por quê? Porque quando você está no quarto, sozinho, você tem a intenção de estar somente no espírito com Deus e não com o mundo exterior. Outra coisa, orar de olho aberto não funciona. Você viu esses pastores de oração de olho aberto? Assim, ó Deus, eles estão ali só querendo seu dinheiro. Eles estão zombando a sua cara, orando de olho aberto, tá zombando com a tua cara, querendo teu pix. É obrigado, ele está orando obrigatoriamente. Quem já viu o pastor que fica orando de olho aberto? Assim, ó Deus poderoso, ó Deus. Ou seja, ele não está nem aí, ele está olhando, falando e sabe, sem essa graça, sentindo essa graça, porque os olhos fechados faz você o quê? Ser ofuscado do mundo, faz você fugir um pouquinho da aparência, porque nas coisas que os olhos fechados você começa a captar mais o seu sistema neurológico. Ele começa a entender que você está em um momento diferenciado dessa terra. Quem está entendendo?
Então tem muitas pessoas que fazem tipo de orações, aonde vários tipos de oração, aonde eles não sabem e não entendem o qual é a gravidade de passar o tempo na Terra sem saber conversar com um grande amigo e não colega e tampouco amizade. Quem entendeu, diga amém. Então essa preocupação, ela vai muito além do que vocês imaginam. Ela passa do cúmulo humano em questão. Por isso que chama aqui hoje o desvio da mente. Por isso que eu estou dizendo para vocês, o desvio da mente, né? Por isso que hoje a mensagem é o desvio da mente. Quando a mente se desvia de saber que um súdito fala com o rei através da humilhação, da graça, do choro e das lamentações. Quando, né, o Espírito Santo, a Bíblia fala que ele chora com gemidos inexprimíveis, ele está falando que ele está chorando. Sim ou não? Sim ou não? É isso ou não é? Ele disse o quê? Estou chorando. Não é? Com gemidos inexprimíveis. Ou seja, ele está chorando. Ele está sentindo dor para orar. Entende? Está sentindo dor para orar. Ele não está ali de brincadeira. Ele não está ali queima. Não, ele está chorando. O Espírito Santo está chorando. Então, por que esse vídeo era para o mundo inteiro ouvir? Quem concorda? Quantas pessoas acham que sabe orar? Não vai ouvir, Deus não vai ouvir. Não vai, gente, não vai, não tem como. O certo de oração, o certo. Pode falar o certo? Fala assim, ó, quero. Pergunta se quer, vai. Se você falar que quer, eu vou falar. Sabe qual é o certo? Antes de orar, era para jejuar. Antes de orar, o certo é ter jejum. Começa por aí. Tá? O certo era ter jejum. A Bíblia diz em Joel 2,28, converteu o Senhor, e isso fazei com jejum, choros e pranto. Converteu o Senhor, ravai os vossos corações e não vossas vestes. Isso aí com jejum, choros e pranto. Por quê? O jejum não para falar que vai ser um fortalecido. O jejum não é para falar que assim, eu sou fera. Não. O jejum é para o vazio do seu corpo, né? O vazio do corpo. O jejum é para trazer o vazio para fora. Entende? Isso que era feito o jejum. O jejum para fora. O jejum que era para sair para fora uma lágrima. Vocês estão entendendo? Uma lágrima para fora do corpo e não da mente. Então, se a mente ela não entender isso, que o corpo também está agora sendo sacrificado, que agora o corpo está sendo sacrificado para um desejo de busca incessante, ele não vai conseguir reavivar o seu próprio intelecto. Então, o que nós temos que entender, que o corpo tem que sentir que agora ele está sendo escravo de alguém. A Bíblia diz que Jesus disse, nós somos meus escravos. Paulo disse, eu sou escravo de Cristo. Eu vou sacrificar por alguém, para que o seu espírito também sacrifique choro. Isso era necessário. Mas como muitas pessoas não entenderam, muitas pessoas não entendem e querem fechar o olho em qualquer momento e entrar no santo lugar, não vai entrar no santo lugar. Vocês não vão conseguir entrar no santo lugar. Não adianta. Pode ter, ó, tá até me arrepiando, pode tentar, pode chorar, pode fazer o que vocês quiserem. No santo lugar vocês não vão ser alcançados. Não adianta, não chega, não vai mesmo. Para entrar no santo lugar não é qualquer um, não. Não é qualquer um que entra lá. Oh, eu tô sentindo a presença de Deus, não é. Mas não é qualquer um que chega na hora, não chega. Para chegar no santo lugar, mas Jesus é o único
Mediador, lógico que ele vai mediar. Mas para chegar até Jesus, tem que viver no Espírito. Aí lascou. Tem intimidade com o Espírito, começa por aí. Sua oração, se ela não tiver intimidade com o Espírito, ela não chega a Jesus, Jesus não pode te levar para o céu. Simples assim. É simples. É uma questão de lógica. É uma questão de lógica, é uma questão de entendimento. É uma questão de você pensar, é uma questão de você agir. Não é nada disso. Se você achar não, eu vou orar ali agora, Deus vai me ouvir, ele não vai ouvir. Aí, que leva o Espírito leva Jesus. Jesus leva o Pai. Entendeu? Então, por isso que eu falo a vocês, como a gente pode atribuir essas coisas? E a quem a gente pode atribuir isso? A quem? A quem a gente pode atribuir essas coisas? A quem a gente pode olhar e ver que realmente essa atribuição é o que Deus quer? Deus não vai querer de forma alguma, qualquer pessoa entrar nos seus conselhos. Amém? Travou aí? Quem entendeu tudo, diga amém. Quem entendeu tudo? Quem entendeu? Quem está entendendo? Então, as pessoas acham que Deus está ali e vai ouvir qualquer bêbado aí. Qualquer iracundo não vai ouvir. Não ouve. Não ouve, meus irmãos. Tem que ter uma diplomacia de saber que para entrar suas orações em santo lugar, e a Bíblia fala que João estava em Apocalipse, que fala, e esse incenso aí? Lembra o incenso lá no Apocalipse? Que é a oração dos santos? Os santos oravam, o incenso acendia? Então, para chegar a acender esse incenso aí, meu amigo, qualquer um não. Não é. Não adianta a gente achar que a gente vai ser salvo fácil, que não vai. Vai não. Não vai ser fácil não, cara. Perigoso demais eu falar isso pra vocês, mas eu vou falar a verdade. Não é qualquer um que vai ser salvo, não. Vai ser fácil chegar lá no céu, não. Então tudo isso que eu estou ensinando a vocês é uma realidade, é bíblico isso aí. Tudo bíblico. Não é qualquer um que chega lá orando na igreja, ela fala que, gente, quanta gente enganada, eu fico pensando assim. Se eu pudesse mudar o mundo, cara, se eu pudesse colocar um microfone assim, para o mundo inteiro ouvir, os pastores ouvir o que eu estou falando. Mas eles não querem ouvir, não, eles querem fazer a doutrina deles, mesmo lasco dos outros. Eles sabem, eles não sabem, eles não têm o conhecimento que eu tenho. Sabe por que eles não têm? Porque eles não vão chegar aos meus pés. Sabe por que eu não chamo meus pés? Porque meus pés andam onde eles não querem andar. Eles não querem sofrer, não, meu. Quer ter pix, carro, dinheiro, quer ter, entendeu? Uma vida de boa, não quer ser traído. Não, não vai. Ele nunca vai ter essa mentalidade que eu estou tendo. Você já ensinou isso? Quem já ouviu esse ensino? Vocês nunca ouviram esse ensino. Vocês já ouviram esse ensino? E não vai ouvir em lugar nenhum. Porque esse ensino mostra que Deus não deve ser zombado, deve ser respeitado. Vocês nunca vão ouvir isso. O seu pastor nunca vai te mostrar essa realidade. Né? Se o mundo pudesse ouvir, Felipe, essas palavras, as irmãs da igreja, por isso que eu falo para vocês, compartilhe os vídeos, fala, olha o que esse pastor falou, olha a visão desse cara. Mas você não fala, imagina, Deus é misericordioso, você acha que Deus... sabe por quê que o mundo está assim bagunçado? Por causa disso. Estão abusando da misericórdia. É abuso. Mas Jesus vai me perdoar, Jesus vai fazer. É assim, vai abusando. Então não tem mais aquela maestria de rei, o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Não tem. Então, meus irmãos, muita gente vai para o inferno, bilhões e bilhões. O inferno queimar para sempre, não tem como. Às vezes eu fico pensando aqui, vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil chegar lá. Não é qualquer um que vai chegar lá, não.
É uma luta, várias coisas que não ensinaram. É muito sério, cara. Se você for analisar, a gente já estava condenado. A gente estava tudo condenado já. Nós tudo condenado aí. Tá todo mundo condenado. Todo mundo já estava condenado, hein? Você imagina um negócio desse? Todo mundo condenado. Aí você me fala. É estreito, meu irmão. É estreito demais o caminho. Jesus falou estreito e porta apertada. É estreito. Apertada é a porta, mano. Estreito é o caminho. Caminho apertado e porta estreita. Não adianta. Não adianta. É muito mais sério do que a gente pode pensar. Eu achava também que era fácil. Quando eu comecei, eu achei, não, servir a Deus, uns milagrinhos aí que Deus operava, eu falei, tô bem. Pecava no outro dia, tava expulsando demônio. Ah, Deus me perdoou. Aí vem lá, você demônio seu nome, mas eu não te conheço. E aí? Irmão, teve um dia, meu, teve uma vez que eu bebi conhaque. Eu bebi tanto conhaque aquele dia, cheiro de cocaína. Foi coisa da minha conversão. Fui beber lá na favela. Aí eu subindo. O irmão da igreja me encontrou. Falei, mano, será que ele vai. Eu gosto de cachaça, né? Esse cara vai. Adivinha. Cheguei lá com um cara demoniado lá, eu expulsei o demônio. Saiu o demônio. Eu com um bafo de cachaça, o demônio saiu. Eu pensei assim, poxa, aí ó, Deus já me perdoou. É que Deus perdoou. O nome dele, né? Se eu morresse ali, eu ia pra onde? Expulsei o demônio no seu nome, curei enfermos. Afastai-vos de mim, maldito, pois não vos conheço. Profetizei no teu nome. Coisa séria, meu irmão. Coisa séria. É coisa séria. Muito séria. Então vocês precisam atentar para essas coisas. Que Deus, grande, na sua grande benevolência e misericórdia, tem atributos. Viu? Tá? Então, essas coisas que ninguém te ensina a vocês, precisa ter mais esse entendimento, gente. Parar de entender que só porque vocês congregam, só porque vocês fazem, porque vocês não sei o que tem, porque você tá ali, porque você né, tá ali, cantou um hino, chorou, que você se aproximou de Deus. Coisa muito séria. As coisas são sérias. Então, por isso, meus irmãos, que eu digo a vocês, todos que se dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Está na palavra isso daí. Está na palavra. Está na palavra, gente. Nem todos que se dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Vocês sabem muito bem disso. Está na Bíblia. Está na palavra. Está dentro da palavra, gente. E isso cabe o que eu estou falando agora. Então, quando eu morrer, meus irmãos, quando Deus me tirar dessa terra aqui, ó, quando o Senhor me levar embora, não sei quando vai acontecer isso, não sei para onde eu vou na eternidade, mas o dia que eu vou me apagar meu corpo aqui assim, ó, cair no chão, vocês vão lembrar de mim, falar, poxa, o pastor Júlio tinha uma visão que nem tinha. Ele falava coisas que faziam eu temer mais a Deus, faziam eu entender mais que as coisas não são de brincadeira, as coisas é muito real, é muito mais forte do que eu imagino. Enquanto os outros falam, Deus abençoe, quem está na bênção, diga graças a Deus, glória, bate palma, é assim. É assim. Você coloca um stand-up na frente de Deus e vão embora. Então, palavras como essa aqui, vocês têm que comentar, vocês têm que guardar, ver de novo o vídeo. Desculpa ficar andando, porque eu tô... Ver de novo, analisar, refletir,
se orientar novamente e tentar buscar um fluxo de autoconfiança, autorrazão e entendimento massivo naquilo que é verdade, naquilo que é real. Porque tudo nessa vida passa. Tudo nessa vida passa. Tudo nessa vida vai passar. E esse consenso de orientação é para agora. Consenso para agora, para esse tempo presente e para esse momento aqui. Porque todos nós estamos findando essa carreira. Estamos findando um tempo que passa, um tempo que vai passar e uma hora que vai chegar. Um momento da sua morte. Um momento que seu corpo vai deslizar no fim de toda a existência humana. Entende? Tome cuidado. Cuide-se da sua vida. Tome cuidado, meus irmãos. Os princípios que eu estou ensinando a vocês. Leva mais em consideração essa verdade. Não brinque. Sabe? Se eu não puder me salvar, pelo menos eu salvei vocês. É assim que a gente tem que entender. Porque tudo que Deus me deu com sabedoria, eu tenho que passar. Irmãos, eu sou odiado. Sou odiado. Eu sou traído em todo momento. Eu tenho motivos, muitos motivos para não estar aqui ao vivo. Para nem estar aqui ao vivo eu tenho motivos. Mas estou aqui. Hoje eu estou no certo, chamado de palavras que eu, de pessoa que eu amei, que eu não gostaria de escutar. Então, mas estou aqui, estou chateado, estou, porque tenho ouvido, lógico. Mas fazer o quê? É a vida. Os homens são cada dia terríveis. Nos últimos dias vai virar homens amantes de si mesmos, presunçosos, traidores, aborrecedores de Deus, injuriadores, caluniadores, presunçosos, mais amantes dos prazeres do mundo que amantes de Deus. É o que está acontecendo. Mãe, filho que está aí, pai que está me assistindo, não estranhe se seu filho amanhã te trair. Não estranhe se seu marido te trair, sua esposa te trair. Não se estranhe se eles forem contra a sua vida, ou estiver levantando casinha contra a sua vida, porque isso é uma realidade. Nos dias atuais, não dá para confiar nem na sombra, porque se o sol bate na direita, a sua sombra vai para a esquerda. Nem ela anda com você mais. Então, tomar muito cuidado nesse sentimento que eu estou falando com vocês. Tá? Tome muito cuidado mesmo, porque nos dias de hoje, filho contra pai, contra filho, e o mundo está acabando. Então, só essa mensagem, tá? Eu queria agradecer as pessoas que estão me ajudando financeiramente. Estou olhando para a vida de vocês. Fui ontem para o fórum. Voltei dia 23, tem que voltar novamente para o fórum. Acabando isso aqui, África. Em nome de Jesus. Se Deus assim me permitir. Estiver vivo até lá. Estou indo embora. E dizer que eu amo vocês. Quero você que está em casa bem. Quero você firme com Deus. Mediante a tudo, não desista, não olhe para trás. Logo, logo o Armagedon está aí. Jesus está às portas, santifica a tua vida, ora, jejua, lê a Bíblia, faça com que você se salve, que você é uma alma que Jesus ama muito. Ele amou, ele derramou seu sangue por vocês. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único filho, para que todo que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. E aquela maneira que ele amou não se deve explicar, não se deve comparar. Então toda vez que você for orar, ora no Espírito, jejuando, orando, pedindo a Deus misericórdia, para que as suas orações sinceras cheguem ao trono de Deus. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as 12 consolações do Espírito Santo sejam com todos vocês, tá bom? Beijo, queria a sua ajuda de comentar. Amanhã às 10 eu aviso vocês o post. Então as orações têm que ter mais vigor, tem que ter mais profundidade, tem que ter mais sinceridade. Quem vai comentar nesse vídeo aqui? Quem vai? Quem comentar nesse vídeo vai receber a vitória e a bênção, tá? Gabriel, obrigado mais uma vez. Obrigado a todos que me seguem, que me amam. Estou sendo uma live maravilhosa, sentindo a graça de Deus. E o amor, a coisa mais gostosa que tem é sentir essa graça, sentir esse dever cumprido, né? Mais uma vez. Saber que vocês podem ser orientados de uma forma verdadeira, de uma forma justa, para que vocês consigam chegar lá. Então se esforcem, tenham de bom ânimo,
Porque a Bíblia diz, a palavra de Deus é bem clara dizendo, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou o pão da vida. Seus pais comeram desse pão e morreram, mas quem come de mim terá vida eterna. Um abraço, comente aqui. Que Deus abençoe. Comente mesmo. Acabando aqui, já vai no comentário o que você achou desse vídeo, compartilhe. E a próxima com vocês. Como é bom passar mais uma live sem pedir dinheiro. Porque o maior valor é você, cheio do Espírito Santo. Esse é o valor que eu quero que vocês me dão. É na paz, igreja. Deixa lá para minha labuta. Na paz. Deus abençoe a todos.